Olá a todos. Vamos para a nossa próxima aulinha de cálculo numérico. Nessa nossa aula agora, eu vou implementar o polinômio interpolador de Newton. Então, a gente vai comentar o código, tá? Como que o código é montado, tá? E a gente vai implementar ele com base no resultado anterior que a gente obteve. Então, com base no resultado que a gente montou dessa tabelinha aqui, a gente vai implementar o código. Lembrando que os pontos-chave do código são o cálculo dos coeficientes B1, B2, B3, B4, B5 e aí vai embora. Tá? Então, o cálculo dos coeficientes do polinômio interpolador de Newton e depois o cálculo do polinômio para algum próximo valor. Então, para algum novo valor f, x, a gente vai calcular um novo f. Tá? Então, o ponto-chave é primeiro montar essa tabela aqui. É fazer com base nos pontos que o usuário nos fornece, porque a única coisa que a gente conhece são os pontos, é calcular essa tabela que está aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai implementar é essa tabela aqui, é a matriz que vai armazenar esses valores que estão aqui. Tá? Então, aqui o algoritmo começa da seguinte forma. Primeiro, defina quem é o vetor x e quem é o vetor f, que são os vetores de ponto de entrada. Então, são os valores xi e fi. Então, x1, x2, x3 e aí vai embora. f1, f2, f3. Ou seja, quem é a primeira coluna e a segunda coluna. Tá? No caso da tabela, a gente vai implementar a tabela só a partir dos valores da função. A gente vai omitir essa primeira parte. Mas você precisa definir para o algoritmo quem são os valores de x. Então, quem são os valores de x e quem são os valores de f. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. E, caso necessário, um ponto ou vetor de pontos a ser interpolado, que a gente vai chamar de x-new. Por que new? Novo. Novos pontos. Então, novos pontos a serem determinados. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo, é o preâmbulo da function. Tá? Então, a gente vai passar xf e x-new. Então, vamos ao próprio algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar a dimensão n do vetor x, ou seja, quantos pontos estão sendo fornecidos. Porque é esse número de pontos que vai definir a ordem do meu polinômio interpolador de Newton. Lembrando que a gente vai interpolar todos os pontos fornecidos pelo usuário. Então, a gente vai determinar o tamanho desse vetor x. E vai verificar se o tamanho do vetor f é igual ao tamanho de x. Se forem iguais, então possuem a mesma dimensão, a gente pode continuar o código. Se forem diferentes, tem alguma coisa errada. Tá? Então, o usuário entrou com alguns dados errados. Fez essa análise, a gente vai inicializar, então, a matriz D, n por n. Essa matriz D vai ser a matriz de diferenças divididas finitas. Então, é ela que vai armazenar as diferenças de ordem 0, 1, 2, 3 e aí vai embora. Perfeito? Então, cada coluna dessa matriz vai representar uma ordem da diferença, começando com a ordem 0. A ordem 0 eu não comentei na última aula, mas ela é o próprio valor da função. Lembra que a primeira coluna da matriz que eu estou comentando é essa que está aqui, ó. A primeira coluna será essa. Então, é os próprios valores que a função assume. Então, são os próprios valores que o usuário entrou como dado. Tá? Então, ele é a matriz de diferença, a diferença dividida de ordem 0. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Tá? Então, a gente vai fazer a primeira coluna, todos os elementos dela, lembra que esses dois pontos é para pegar todos os valores, tá? Então, todos os valores da coluna vão ser iguais a todos os valores do vetor f. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Feito? A partir daí, o que a gente vai fazer é montar as outras colunas. Presta atenção no que eu estou falando. A gente vai montar as próximas colunas. A primeira coluna eu já tenho. São os próprios valores da função. Agora, a partir dele, eu vou montando os outros. Então, eu vou montar a coluna 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. Então, eu vou criar um laço for.
porque eu vou montar várias colunas. E eu vou começar do 2 até o número máximo de colunas que eu tenho, que é o número máximo de pontos que você entra. Se eu entrar com 5 pontos, essa matriz D aqui ela vai ter a ordem 5 por 5. Tá? Então a gente vai da segunda coluna até a quinta coluna, N sendo 5. Perfeito? Então ele vai de 2 até o número de pontos que você tem. Tá? E para a coluna em específico que eu estiver calculando, eu vou ter que calcular para a coluna esse fator, esse fator, esse fator, esse fator. Para essa coluna, esse fator, esse e esse. Para essa coluna, esse e esse. Para essa coluna, esse. Tá vendo que para cada coluna você vai ter que calcular uma série de fatores? Então, como você vai ter que calcular uma série de fatores, eu vou acrescentar outro laço for. Então, eu vou introduzir aqui outro laço for para o cálculo das linhas, tá? Dessa matriz D. Então, o meu for vai começar onde? Desde a primeira linha até, presta atenção aqui, ó, na segunda coluna, para 5 pontos, dá 5, eu vou da primeira até a primeira, segunda, terceira, quarta. Depois, para a terceira coluna, eu vou da primeira, segunda, terceira. Depois, na quarta coluna, eu vou da primeira até a segunda linha. E, por fim, na quinta coluna, eu só faço a primeira linha. Eu não preciso calcular as demais. Então, por isso que o meu laço for aqui, ó, ele vai de 1, que é a primeira linha que você sempre calcula, até o número máximo de linhas que você tem, menos a ordem da coluna que você tem, mais 1. Então, por exemplo, se N é 5 pontos, como foi esse caso que está aqui. Tá? Se N é 5 e a gente está na segunda coluna, então aqui é 5, aqui é 2. 5 menos 2, 3. Mais 1, 4. Então eu vou de 1 até 4. Então eu vou da primeira linha até a quarta linha. Se meu N é 5 e eu estou fazendo a terceira coluna, então 5 menos 3, 2. Mais 1, 3. Então eu vou da primeira linha até a terceira linha. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então eu faço isso. Então esses dois laços for. Esse primeiro vai percorrer as colunas da matriz. Esse segundo laço vai percorrer as linhas da matriz. Lembrando que as linhas eu não preciso fazer todas. Tá? Então, eu só vou fazer da primeira até n menos j mais i, mais 1. Tranquilo? Fez isso, eu calculo a diferença dividida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença dividida de ordem j menos 1. Como assim de ordem j menos 1? Tá vendo que eu estou na segunda coluna? A gente começa na segunda coluna, mas na segunda coluna eu tenho a diferença dividida de primeira ordem. Na terceira coluna, eu tenho a diferença dividida de segunda ordem. Na quarta coluna, eu tenho a diferença dividida de terceira ordem. Tá vendo que é sempre a ordem da diferença dividida é uma a menos do que a coluna que você está na matriz? Então é por isso que se eu estou na coluna J, eu vou calcular a diferença dividida de ordem j menos 1. Tá? Se eu vou calcular a diferença dividida de ordem j menos 1, então eu vou na coluna j menos 1 e pego os pontos. Tá? Então, por exemplo, se eu estou calculando as diferenças divididas da segunda coluna, e eu estou calculando a diferença dividida de primeira ordem, então eu vou lá na primeira coluna e recolho os valores para poder fazer a diferença dividida. Tá? Se eu estou calculando a terceira coluna, eu estou fazendo as diferenças de segunda ordem, então eu vou na segunda coluna e recolho os valores para poder fazer o cálculo. Tá? Então, por exemplo, para fazer esse cálculo que está aqui, o que eu fiz? Esse menos esse. Lembra disso? Então, eu faço esse menos esse. Então, na diferença dividida que está na terceira coluna, eu usei os valores da segunda coluna. A mesma coisa para calcular esse valor, que é uma diferença dividida que está na quarta coluna, eu usei os valores da terceira coluna, então uma coluna anterior. Então eu uso uma coluna anterior. Por isso que aqui eu separei em numerador e denominador. Então eu separei, eu primeiro calculo quem é o numerador e depois calculo quem é o denominador.
Então, para o numerador, eu utilizo as colunas J menos 1. Então, a coluna anterior. Então, se eu estou na segunda coluna, eu vou fazer o cálculo com os valores das diferenças divididas da primeira coluna. Se eu estou na terceira coluna, calculando os termos da terceira coluna, eu vou utilizar os termos da segunda coluna. Tá? Já da linha é simples. É a linha que você está calculando da frente menos a linha que você está. Então, por exemplo, se eu estou calculando o termo aqui que aparece na primeira linha, então eu vou fazer... Por exemplo, nesse caso aqui, tá? Eu vou fazer esse menos esse. Então, é o valor da linha de baixo menos o da linha que você está. Para fazer esse que está aqui, eu utilizei esse menos esse. Então, eu utilizei o da linha posterior menos o da linha que eu estou. Então, eu faço a linha posterior e mais um, a próxima linha, menos a linha que eu estou. Isso é o valor do numerador. E o denominador? O denominador, no caso, por exemplo, para esse que está aqui, você fez 2 menos 1, que é esse menos esse. Já para o cálculo da diferença que está na terceira coluna, você fez 3 menos 1, que é esse menos esse, tá? A forma de se escrever isso é fazer x, j mais i, você soma os índices da linha das colunas, subtrai 1 menos xi. Esse daqui, tá? Não tem muito como eu explicar. É melhor você abrir eles, tá? E mostrar o porquê que você faz as contas com ele. Então, por exemplo, faz aí j igual a 2. Então, abre os próximos i's. Você vai ver que fecha perfeitamente essa definição para o denominador. Tá? Depois faz o j ser 3. Então, com o j ser 3, faz o i variar. Você vai ver que fecha perfeitamente essa definição. Então, para o denominador, a gente vai fazer x, j mais i menos 1 para o primeiro valor de x e para o segundo valor de x é o próprio xi. Tá? Então, recolhido quem é o numerador, quem é o denominador, a diferença dividida daquela coluna é ij, é dado pelo numerador dividido pelo denominador. Tranquilo? Agora, se caso o usuário tiver entrado com um novo ponto, tá? Então um novo x-nil, a gente precisa calcular quem são os valores, tá, do polinômio nesse valor x-nil. Então, caso o usuário tenha entrado com o vetor de pontos para serem calculados, primeiro devemos determinar quantos pontos NP serão calculados. Ou seja, eu preciso calcular o tamanho desse vetor que está aqui, Então, eu calculo quantos pontos eu tenho em x-nil. Tá? É a primeira coisa que eu vou fazer. Fez isso, a gente vai começar o valor do polinômio. A gente vai começar o valor do polinômio fazendo o quê? A gente vai fazer os valores do polinômio, tá, para aquele x-nil começando com o valor de B1. Ou seja, sendo o próprio valor F1. Por quê? Olha aqui, todo polinômio sempre começa com B1. Então, o polinômio em 4 começa com B1, o P3 começa com B1, o P2 começa com B1. Então, todos os polinômios interpoladores de Newton começam com o primeiro valor sendo B1. Então, a gente vai começar com esse valor aqui, B1. Então, a gente vai começar, ou vai inicializar ele para todos os x-nil que o usuário pedir. Então, para cada um dos valores novos que o usuário pedir, a gente vai criar um novo valor para o polinômio. Então, se ele entrar com apenas um valor, eu vou criar só um valor. Mas se ele entrar com um vetor de valores, eu tenho que criar um vetor de valores aqui. Tá? Mas para todos esses valores, eu faço eles serem iguais a B1. Então, eu começo com o valor B1. Feito isso, a gente vai criar uma variável auxiliar, que é um vetor, prestem atenção, é um vetor de uns, formado só com o algarismo 1, que tem a dimensão NP por 1. Ou seja, ele tem a mesma dimensão que o número de pontos que o usuário pediu para ser calculado. Então, eu inicio essa variável. Por quê? Essa variável auxiliar, ela vai ser responsável por armazenar esses valores aqui, x-1, x-1, x-2, x-1, x-2, x-3,
x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4, e assim sucessivamente. Porque se você reparar bem, ó, pro segundo termo, eu tenho x menos 1. No terceiro termo, eu também tenho x menos 1, só que eu acrescento x menos 2. No quarto termo, eu tenho x menos 1, x menos 2 e acrescento x menos 3. Para o quinto termo, eu tenho x menos 1, x menos 2, x menos 3 e acrescento o x menos 4. Então, como eu estou acrescentando, nada do que eu fiz anteriormente eu perdi. Então, essa variável auxiliar que está aqui, ó, x-aus, ela vai ser responsável por armazenar essas parcelas, tá? E a gente vai calcular. Então, como é que a gente vai calcular ela? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, de j indo de 1 até n menos 1. Por que de j indo de 1 até n menos 1? Eu vou do primeiro ponto até o último ponto. Ó, lembra, B1 eu já armazenei. Agora eu vou armazenar o resto. O resto vai do primeiro ponto que eu tenho até o último ponto, o penúltimo ponto que eu trabalho. Então, se eu te passei 5 pontos, eu só vou calcular com 4 pontos aqui. X menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4. Então, por isso que aqui eu vou de 1 até n menos 1. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o meu x-al e vou fazer ele ser ele multiplicado por x-nil menos xj. Então, preste atenção. Se o usuário entrou com um único valor para ser calculado, por exemplo, 1.5. Então, aqui vai ser 1.5, que é igual eu fiz aqui, ó, 1.5. Então, para o j igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu x-al, que é 1, e vai multiplicar por 1.5 menos 1. É essa primeira parcela que está aqui, ó. 1.5 menos 1. Quando o j for 2, o x-al já é 1.5 menos 1. O que ele vai fazer? Então, isso aqui já é 1.5 menos 1. Ele vai acrescentar 1.5 menos o x2, que é 1.5 menos 2. Ele vai calcular essa parcela que está aqui. Para o j igual a 3, x-aus já armazenou esses dois. A única coisa que ele vai acrescentar é 1.5 menos o x3, que é, nesse caso aqui, 3. Então, agora o x-al armazena isso aqui tudo, ó. E quando o j for 4, que no caso vai ser o último, porque se fosse n igual a 5, tá? Então seria 4. Esse x-al já vai ter armazenado todo mundo anteriormente. Então, esses 3 ele já armazenou. Ele já tem o cálculo lá dentro. Então, o que ele faz? 1.5 menos o x4, que no caso é 4. Então, ele vai calcular esse termo que está aqui. Tranquilo? E aí, o que ele faz? A cada termo calculado, a cada j, ele pega e faz o x-al ser multiplicado pelo b. O b é só você lembrar, é a primeira linha, tá? O b é a primeira linha das diferenças divididas, então, da matriz de diferenças divididas. Então, aqui, ó, eu pego a primeira linha, ó, tá? De todas as colunas, tá? A partir do j mais 1, porque lembra que o primeiro você já fez aqui, ó. Você vai fazer só os próximos, tudo bem? Então, o valor do polinômio vai ser o valor que você já tem no polinômio, que é B1, mais todos esses novos fatores que você vai computando com o valor do x-aus, tá? O jeito mais fácil de você visualizar isso daqui é fazer na mão alguns termos e ver como que ele está sendo montado. Perfeito? Fez isso, então agora o seu algoritmo já é capaz de calcular alguns pontos ou... alguns não, desculpa. O seu algoritmo já é capaz de calcular todos os pontos que o usuário te pedir. Tá? A saída deverá ser os coeficientes do polinômio interpolador de Newton, de 1 até n, e caso necessário, os valores interpolados Pn-1. Tá? Então, observa que aqui você não tem while, não tem erro. Tá? Então, o seu algoritmo ele é exato. Ele interpola aqueles pontos dados. Então, vamos ao Scilab. Então, no Scilab eu vou começar. Function
Tá? Então eu vou chamar de interp, interpolação, Newton. Quem que é a entrada? O vetor x, o vetor f e o vetor xnew. Tranquilo? Quem vai ser a saída? São os vetores B, o vetor B, que é B1, B2, B3, B4 e assim sucessivamente. E os valores do polinômio nos pontos novos. Então, eu vou chamar de Pnew. Tranquilo? Então, essas são as entradas e a saída do meu polinômio. Então, a primeira parte a gente já fez. Tranquilo? Então, vamos agora definir a dimensão n do vetor x. Então, a gente vai calcular o tamanho do vetor x. Tá? Então, calcular o tamanho do vetor x. Para isso, a gente vai utilizar uma nova função, que é a função length, que é a função comprimento, tá? Então, a gente vai fazer n, é o número de pontos, vai ser length de x, tá? Length em inglês é comprimento. Então, a gente vai calcular o comprimento do vetor x. Tranquilo? Então, ele vai retornar quantos pontos a gente tem. Então, quantos pontos são interpolados. Tranquilo? Feito isso, vamos verificar se a dimensão de f é igual a de x. Tranquilo? Então, a gente vai fazer aqueles famosos ifs. Então, se o comprimento length de f for diferente do comprimento de x, que é n, então a gente vai retornar um erro. Tá? Então, a gente vai retornar um erro. Que erro vai ser? A dimensão de f deve ser a mesma dimensão de x. Então, o usuário tem que corrigir isso. Perfeito? Feito isso, a gente pode dar prosseguimento. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi isso daqui. Determinar a dimensão do x e verificar se eles possuem a mesma dimensão. Tranquilo? Agora eu vou inicializar uma matriz D, n por n. Então, como eu vou inicializar essa matriz, eu preciso inicializar ela com algum valor. Então, eu vou atribuir o valor 0 para ela. Tá? Então, a gente vai começar criando a matriz D. Então, ó, inicialização da matriz D. Então, o que a gente vai fazer? D vai ser dada pela função zeros, que monta matrizes só com zeros, dada por n, n. Tá? Então, ele vai montar uma matriz D com n linhas e n colunas, formada apenas por zeros. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é fazer a primeira coluna da matriz D ser igual aos valores de f. Então, lembra aqui, ó, a primeira coluna da matriz D, lembra que a matriz D é essa matriz aqui toda, vai ser sempre dado pelos valores da função, tá? Então, sempre dados pelos valores da função. Então, ó, a gente vai fazer D, todas as linhas da primeira coluna ser igual ao vetor f que ele passou. Então, de novo, todas as linhas da primeira coluna é igual a f. Lembra, gente? Olha a ordem, linha e coluna. Então, todas as linhas da primeira coluna. Tranquilo? Essa é a primeira parte. Então, fez isso, a gente já fez toda essa parte aqui inicial. Tá? Agora, vamos para os laços for. Lembra, o primeiro laço for, ele é responsável por percorrer as colunas. Tá? Então, a gente vai escrever... Então, criação do laço responsável por percorrer as colunas de D, tá? Da matriz de diferenças diferidas. Então, é for, começa no 2 e vai até N. Sempre, sempre. Começa no 2 e vai até N. Então, J igual 2 até N. Tá? Então, o seu J... vai começar em 2 e vai andando todas as colunas até chegar na enésima. De novo, por que começa no 2? Porque a primeira coluna a gente já montou. Tá? Os valores de f. Agora a gente vai criar o laço responsável por percorrer as linhas. Então, criação do laço
responsável por percorrer as linhas de D. Então, for I igual a 1, primeira linha sempre começa por ela e vai até, lembra o que a gente fez? N menos J mais 1. Ah, ó. N menos J mais 1. Tá? Aí ele, para o seu algoritmo não calcular todas as linhas, ó, ele para antes, tá vendo? Ó? Ele não calcula todas, ele para antes. Ó, parou aqui, aqui, faz só a primeira, tá? Então ele para um pouco antes. Então por isso N menos J mais 1. Então por isso que no software, N menos J mais 1. Vou colocar o end aqui para ficar fechado o meu laço for, tá? Para não haver erro do algoritmo, tá? Agora, então, a gente vai para a escrita que está aqui dentro. Então, a gente vai calcular a diferença dividida de ordem J menos 1. Então, cálculo da diferença dividida de ordem J menos 1. Tá? Então, como é que a gente faz? Eu separei numerador e denominador. Então, cálculo do numerador. Então, numerador, você vai... Eu escrevi aqui num. Então, você vai fazer as diferenças D, tá? Então, lembra, vai ser D, que vai ter sempre a mesma coluna, que é a coluna anterior. Então, J menos 1. A coluna é a mesma, tá? Então, vai ser J menos 1, tá? Agora, a linha é a linha posterior que você está, então, I mais 1, menos o da linha anterior que você está. I. Então, ó, se eu estou calculando essa diferença dividida que está aqui, ó, que está aqui, então o numerador é esse, o da linha posterior, menos o da própria linha que eu estou. Tá? Então, 3 menos 1 nesse caso. Aí o denominador, tá? A gente já utiliza essa daqui, ó, x no termo j mais i menos 1 menos xi. Tá? Então, já para o denominador, então, cálculo do denominador, você vai fazer que o denominador é o vetor x calculado em qual termo? No i mais j menos 1 menos xi. Tá? E de novo eu peço, abra os valores de i e j à mão para ver como estão sendo calculados os denominadores. Tá? Feito o numerador e o denominador, a gente então termina calculando a diferença. Então, cálculo da diferença. Fazendo o quê? A diferença ij vai ser igual ao numerador dividido pelo denominador. Tranquilo? Então, lembre, ij aqui. Tranquilo? Então, aqui a gente realmente calcula a diferença, ó. Então, a gente fez todo esse processo que está aqui, ó. Todo esse laço foi calculado, tranquilo? Então, a gente já é capaz de escrever quem são os valores de B. Por quê? Então, aqui, ó, armazenamento dos coeficientes do polinômio interpolador de Newton. Por que a gente já é capaz? Só você lembrar, os coeficientes B é igual à primeira linha da matriz que você fez as diferenças. Ó. Então, se essa daqui é a matriz de diferenças divididas, os valores de B é a primeira linha. Sempre é a primeira linha, todos os elementos. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira linha de D, todas as colunas, tá? A primeira linha de D, todas as colunas. E para ficar de uma forma mais organizada, eu vou mostrar isso em forma de coluna, tá? Então, em forma de coluna. Essa é a primeira parte do código. Então, essa daqui seria a primeira parte do código. O cômputo dos coeficientes do polinômio interpolador de Newton. Agora, a gente vai para a segunda parte do cômputo, que é se o usuário entrar com xnil, se ele entrar com xnil,
a gente precisa calcular P_nil. Se ele não entrar com nada, P_nil é vazio, não tem nenhum valor novo. Então a gente retorna o valor vazio. Mas se ele entrar com valor, a gente tem que calcular. Então o que eu vou fazer aqui? Um if para perguntar. Então, verificação se o usuário passou algum valor xnil. Tá? Então o que você vai fazer? Se o número de argumentos de entrada, tá? Então argn2 for maior, agora não é menor, tá? Do que 2. Então, se o usuário passar 3 argumentos, ou seja, número maior que 2, tá? Então, se for maior que 2, então tem o cálculo dos valores novos. Se não, caso contrário, o P_nil vai ser vazio. Vamos colocar aqui vazio. Então, ó, de novo, se o número de argumentos de entrada no seu software, no seu algoritmo, for maior que 2, é porque há o cálculo ou há necessidade de calcular valores para esses pontos novos. Então, eu preciso calcular eles aqui. Vai ser calculado aqui. Agora, se caso não for maior do que 2, então o usuário não entrou com pontos novos, então P_nil é vazio, não tem pontos novos. Perfeito? Então, façamos dessa forma. Mas vamos para o cálculo. Então, se o usuário entra, então tá, essa primeira parte aqui a gente já fez. Tá? Que é caso o usuário tenha entrado com valor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos descobrir quantos pontos ele entrou. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é NP. É o número, então, ó, cálculo do número de pontos novos a se determinar. Então, quantos pontos novos eu vou determinar? Então, vai ser NP é igual ao length de xnil. Tá? Então, eu calculo o comprimento do meu vetor xnil. Quantos pontos xnil eu tenho? Tá? Feito isso, o que eu vou criar agora? Eu vou criar o meu valor ou o meu vetor P. Tá? Então, como eu vou criar ele? Eu vou criar ele como sendo 0 e a partir dele eu faço ele ser igual a F1. Tá? Então, a partir dele eu faço ele igual a F1. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é inicializar do vetor P_nil. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Tá? Então, ó, P_nil vai ser igual a zeros. Qual é a dimensão de P_nil? NP por 1. Então, ele é um vetor de valores. Tá? Um vetor de valores. Se o NP for 1, vai ser um vetor 1 por 1. Não tem problema. Mas se você passar mais de um ponto para o xnil, então você vai ter que interpolar mais de um ponto. Perfeito? Então, essa seria a ideia. Tá. Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai associar, tá? Para, como sendo o primeiro valor do polinômio interpolador, o valor B1. Tá? Ou seja, o valor da função mesmo, primeiro ponto da função. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, ó, indicamos que o primeiro termo do valor P_nil é o próprio B1. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, P_nil, todos os valores que você tem, todos eles, vai ser igual a B1. Tá? B1. Eu pego o primeiro termo de B. B eu já fiz aqui em cima, tá? Então, o primeiro termo de B. Perfeito? Então, fiz essa parte que está aqui, ó. Agora, a gente vai criar o nosso vetor auxiliar, tá? Que vai começar com 1. Então, criamos a variável auxiliar xaux igual a 1, com dimensão np igual a 1. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Então, criação do vetor auxiliar xaux. Então, x auxiliar vai ser dado como? Ele só é formado apenas por uns. Então, ons. Tá? O
que tem a dimensão NP por 1. Então, ele tem o mesmo tamanho, tá, do número de pontos que o usuário está pedindo para ser calculado. Tá? Feito isso, agora a gente vai para o laço que calcula o restante dos termos do polinômio. Ou seja, eu já fiz esse primeiro que está aqui, ó. Agora falta toda essa soma que está aqui, ó. Tá? Então, aquele laço vai fazer esse. Então, vai fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, tá? Então, é por isso que ele começa já com J sendo igual a 2, perfeito? E vai até o número de pontos que você tem. Você pega todos os pontos que você tem. Vou colocar o end aqui, tá? Para fechar o laço for. Então, você vai em todos os pontos que você tem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é atualizar a variável auxiliar. A gente vai fazer o seguinte. X auxiliar vai ser igual a X auxiliar vezes... Toma um cuidado aqui, eu vou explicar. X new menos X J menos 1. Toma cuidado porque X new é um vetor. E X auxt também é um vetor. Então, você está multiplicando dois vetores. Então, aqui tem que ter o ponto. Tá? Para falar que é pointwise, ou seja, é ponto a ponto que você está multiplicando. X-new pode ser um valor real, não tem problema. Tá? Se for um valor real, vai resolver da mesma forma. Tá? Quem que é xj menos 1? Lembra que você está fazendo x menos x1, x menos x2, x menos x3. Como aqui o j começou no 2, ó, então x menos 2 menos 1, então x menos 1, x1, x menos x2, tá? E por aí vai. Então, a atualização da variável auxiliar. Feito? E por fim, a gente executa o cálculo do cômputo de P-new. Tá? Então, cálculo do valor P-new. Fazendo o quê? P-new vai ser igual a P-new mais os próximos termos que você está calculando, ou seja, BI e multiplica X-auxt. Tá? Então, BI vezes X-auxt, ou seja, eu estou fazendo, ó, BI, então, ó, B2 nesse caso, vezes X menos X1, então é o primeiro auxt. Aí depois o J vai mais um... Ah, peraí, desculpa. Eu fiz uma coisa errada aqui. Eu coloquei J aqui, não é I, é J, tá? Desculpa, J. Eu estou fazendo J indo de 2 até N. Então aqui é J também, tá? Desculpa. Então você está fazendo todos esses demais termos que estão para cá. Tá? Feito isso, acabou então a nossa implementação. Tá? Então essa é a implementação do método de Newton. Vou salvar aqui, tá? Então vou salvar aqui em aula. Então interp Newton e vou salvar como um arquivo .sci. A interp Newton já atualizou aqui para mim, interpnewton.sci. Então agora a gente pode testar o nosso software. Eu vou abrir aqui o último teste que eu fiz, que foi para o sistema de Newton, tá? Então vou utilizar o mesmo teste aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a função interp Newton para poder executar ela. Então aqui vou tirar tudo, porque muda muito agora como que a gente executa o sistema. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir para o meu software executar a função. Então eu vou executar interp Newton. Essa é a primeira coisa, tá? Eu vou fazer como teste o mesmo exercício, ou o mesmo exemplo que a gente fez aqui, tá? Então eu vou passar para ele esses pontos que tá aqui, tá? Então o meu vetor x vai ser dado pelo vetor formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra que você tem que fazer um vetor, tem que ser coluna, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vetor de valores x, tá? É a primeira coisa que você vai fazer. Agora eu vou fazer vetor de valores da função, tá? Então, quem são os valores da função? F. Aí é outro vetor, perfeito?
No caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui os dados. São 1, 3, 2, 1, 2. 1, 3, 2. Então, 1, 3, 2, 1, 2. Então, esses são os valores para f. Feito quem são os valores para x e para f, lembra que a gente tinha passado um x_nil? Tá? Então, novo valor. Lembra que a gente tinha passado um x_nil igual a 1,5? Tá? A gente calculou o valor da função aqui, ó, no 1,5. Eu vou pedir o mesmo cálculo, tá? Então, o que a gente fez? Tem os 3 valores, então a gente chama a função e calcula a interpolação. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na interp Newton e vou copiar isso daqui. Lembra que aqui na minha função interp Newton não tem disps nem mprintfs. Então, não está sendo mostrado nada na tela. Toda a saída da função vai ser armazenado em variáveis. Então, tome esse cuidado. Perfeito? Então, chamou a função, posso dar um F5. Então, F5 aqui, computou, beleza. Vamos ver os dados. Primeiro B. Olha lá, ó. B1, 1. B2, 2. B3, menos 1,5. B4, 0,5. B5, menos 0,42 aproximadamente. Que você pode fazer na calculadora é menos 1 sobre 24. Tá? Então, ó, bate perfeitamente. Então, B1, 1. B2, 2. Então, tá aqui, ó, B2, 2. B3, menos 3 meios, ou menos 3 sobre 2, ou seja, menos 1,5. Tá? B4, meio. Então, B4, meio. Tá aqui. E, por fim, B5, menos 1,24. Menos 1,24. Tranquilo? E aí, a gente pediu um pNil. Então, vamos ver aqui o pNil, quanto que ele deu. 2.6015625. Ou 2.6.16. Tranquilo? Então, 0.0616. Tá? Se a gente quisesse desenhar, tá, esse polinômio que foi gerado, a gente poderia desenhar fazendo o quê? Então, ó, por exemplo, ó, desenho do polinômio. Eu vou fazer só dos pontos de 1 até 5. Então, eu vou criar aqui, ó, um novo x_nil. Tá? Deixa eu tirar esse que está aqui. Não, não vou tirar, não. Eu vou deixar. Eu vou fazer aqui x_nil 2. E eu vou fazer dos pontos de 1, tendo valores de 0,1 até chegar no 5. Tá? O que eu quero dizer com essa expressão que está aqui? Eu vou percorrer do 1 até o 5 em intervalos de 0,1. Então, quando você escreve isso daqui, ó, o Scilab faz, ó, ele vai do 1 até o 5 em intervalos de 0,1. Tá vendo? Então, eu estou fazendo esse intervalo. Então, eu estou criando esse x_nil aí, só que em forma de coluna. Perfeito? E aí, agora eu vou chamar, então, meu polinômio de novo, tá? Preste atenção. O x e f aqui não mudou. O que vai mudar aqui, ó, x_nil 2. E aqui vai ser pNil 2. Tá? E vou executar de novo. Tranquilo? E vou escrever simplesmente isso aqui, ó. Plot. E vou pedir para plotar x_nil 2, pNil 2. E vou executar mais uma vez. Ele vai abrir aqui uma tela, tá? Aonde ele faz o desenho do gráfico do polinômio para a gente. Então, plot ele desenha. Se eu quisesse ir além, eu ainda poderia desenhar os pontos que ele interpolou, fazendo plot e colocar aqui xf e fazer isso aqui, ó, asterisco, asterisco, apóstrofo, apóstrofo, desculpe, uma bolinha aberta, tá? Fazendo isso, ó, ele marca quais são os pontos aqui, ó, tá? Ó, 1, 1, aí tem o ponto aqui, ó, 2, 3, 3, 2, 4, 1, e tem mais um pontinho aqui, ó, 5, 2. Tá? Que foram os pontos que ele usou para interpolar a minha função.
Tudo bem? Então, ó, observa que aqui, ó, eu calculei vários pontos diferentes, ó. A dimensão de x-nil aqui, ó, 2, é 41 por 1. Então, aqui, meu p-nil 2 também é 41 por 1. Ele calculou aqui dentro, ó, 41 termos. Se você diminuísse mais ainda aqui, colocasse 0,1, ó, vamos ver. Não vai mudar muito quanto ao gráfico, tá? Vai ficar um pouco mais exato. Agora, ó, já foi para 401 pontos calculados. Imagina fazer 401 pontos à mão. Não faz. Perfeito? Então, essa é a potencialidade do software. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aulinha de implementação do método de interpolação de Newton, tá? Até a próxima.